Olá, turma do MTEC, mais uma aula de atividade complementar, língua portuguesa. Eu sou a professora Miriam, vocês já me conhecem, vocês também conhecem a professora Fabiane, né, conhecida como Fabi, né, Fabi? Olá, Miriam, olá, meninos, mais uma vez juntinhos aqui na nossa aula de atividade complementar em LP-LB. Então vamos aí participar, né, vamos participar da nossa aula de hoje que tá, ó, show de bola. Pois é, turma, então vamos ao nosso momento de exposição. Nesse momento de exposição, a gente apresenta a turma, né, de língua portuguesa, vamos ver? Aqui a nossa articuladora é a professora Bárbara Rust, os professores é Heber Torres e Miriam Cruzué, são os professores da terceira série de atividade complementar. E hoje, com vocês, professora Miriam Cruzué e Fabiane Freitas, ok? Bom, mensagem do dia, olha só a mensagem do dia de hoje, é a seguinte: você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquela pessoa que te merece. Perfeito, né? Então a gente quer agradar a todos, mas nem sempre a gente agrada a todos. Mas a gente pode justamente ser perfeito para aquela pessoa que realmente merece você. Aula de número 2, proposta de intervenção na dissertação. O objetivo da aula é elaborar a proposta de intervenção sugerindo possíveis soluções para determinado assunto. Então, qual é a solução que eu tenho? Como é que eu posso colocar essa solução? E essa solução não deve ferir aos direitos humanos. E o que são direitos humanos? A gente vai já ver isso, ok? Bom, a dissertação. E aí a gente vai aqui relembrar o que a gente já trabalhou durante o ano, que é quais são as estratégias de argumentação, como é que eu posso usar uma argumentação. E aí nós temos a causa e a consequência. Eu posso usar... Eu tenho um problema, eu vou me deparar com um problema a ser resolvido, a ser discutido, e eu posso usar que estratégia para argumentar o meu texto? Eu posso usar a estratégia de causa-consequência. Como é que esse problema surge, qual é a causa desse problema e qual é a consequência desse problema? Isso aí também eu posso utilizar na minha argumentação. Posso utilizar também na argumentação exemplificação. Então eu posso usar exemplos do dia a dia, exemplos que a mídia nos traz, exemplos de outras leituras. Posso também trazer provas e dados estatísticos, isso tudo para argumentar, ok? Argumentar o meu ponto de vista, argumentar a minha ideia. Eu posso trazer provas e dados estatísticos, o IBGE traz aí dados que podem significar bastante para a sua redação, para o seu ponto de vista. A autoridade no assunto, esse aqui também é muito importante. Quem está falando, fala porque tem autoridade para falar. Então, geralmente são os filósofos, os sociólogos, os cientistas, eles pesquisam sobre isso, não é qualquer pessoa. Então, é uma pessoa de autoridade porque está envolvida naquele assunto para falar. Os pós e o contra, a gente também pode utilizar isso, os pontos positivos e negativos, como a gente costuma também dizer. Então, esse problema tem pontos positivos, tem pós e tem contra, tem os contras. Eu tenho também ponto positivo e negativo. E a trajetória histórica, eu posso também trazer para a minha dissertação, para os meus argumentos, uma trajetória histórica. Isso aconteceu também em outra época, onde, que local. Então, a gente também pode fazer aí essas comparações. Esse quadro aqui resume um pouco sobre as estratégias para argumentação, ok? Beleza? Alguma pergunta? Não, né? Qual? Qual o momento para colocar uma citação na redação? Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Boa pergunta. Me põe aqui, Fabrício. Eu tenho um pessoal de Santana Laguna que faz essa pergunta. Qual é o momento, professora, para eu colocar uma citação de alguém, para eu colocar aqui, fulano disse alguma coisa? A gente acabou de dizer, nas argumentações. Eu posso utilizar isso para argumentar que o meu ponto de vista está certo, porque eu já li algo sobre isso e alguém também já fala sobre isso. Então, eu posso utilizar aí para a minha argumentação. Agora, se essa argumentação está na introdução, vocês também podem utilizar. Então, vocês já podem abrir o seu debate, a discussão, já trazendo, olha, segundo fulano, e isso acontece por causa disso e disso. Mas será que é só isso mesmo? E você pode até interrogar na sua introdução. Então, você já traz ali um argumento de autoridade na introdução e para ir debatendo durante
a dissertação, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, aí vai ser a critério de cada um, certo? Não tem um lugar específico para você colocar a citação de alguém, dessa autoridade. Vai depender muito de como você vai organizar o seu texto, como é que você quer apresentar o seu texto para que o outro entenda e que o outro aí aceite o seu ponto de vista, beleza? Bom, e aí a gente tem uma estrutura. Olha um quadro aqui também muito bom que vai falar sobre essa estrutura de um texto dissertativo. O que é que tem num texto dissertativo? Eu tenho o primeiro parágrafo, que é a apresentação do tema, que a gente chama também de introdução. Geralmente, essa apresentação do tema, gente, é o chamamento mesmo, é o ponto-chave também de uma dissertação boa, uma dissertação bem elaborada, porque às vezes o aluno somente apresenta um tema, mas não traz, não convida o leitor, digamos assim, para também raciocinar, para também pensar um pouco sobre esse tema, sobre essa problemática. Então, o parágrafo de introdução é importante. Às vezes o aluno acha que não, vou colocar sobre a educação. A educação no Brasil está precária, ponto. Aí já é minha introdução, professor. Agora Não, gente, na sua introdução você já vai apresentar o seu ponto de vista. Por que a educação no Brasil está precária? O que é que você pensa sobre isso? Então, a causa é pouco investimento na educação. A causa seria... E aí você já coloca na sua introdução o que você pensa sobre isso, porque no desenvolvimento é que você vai argumentar. Você vai mostrar que aquilo ali está certo, que o seu ponto de vista está certo, que o seu ponto de vista tem fundamento. O segundo parágrafo pode ser as causas. Então, você vai colocar por que isso acontece. E aí a gente chama de D1, né, que é o desenvolvimento 1. No terceiro parágrafo, você pode colocar as consequências desse problema. Eu coloco as causas, o porquê, mas posso também, no terceiro parágrafo, colocar as consequências, ou seja, o segundo parágrafo de desenvolvimento. Por isso que a gente chama de D2. Ele é o terceiro parágrafo em geral, mas é o D2 porque é o segundo de desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo a ideia, eu estou desenvolvendo o problema. O que acontece em razão disso, né? E o terceiro parágrafo, que é a aula de hoje, possível solução para o problema abordado, ou seja, a conclusão. Professora, às vezes eu quero colocar a conclusão, já coloquei a conclusão lá em cima, tem algum problema? Não, é uma questão de arrumação mesmo, de organização do escritor. Porém, para o leitor isso pode ficar confuso, então vocês precisam pensar também no leitor, certo? E não só em vocês. Aí a gente tem o quarto parágrafo, que é possível solução para o problema abordado, que é a conclusão. Nessa conclusão, segundo o Enem, olha só, a conclusão diz respeito ao encerramento do texto. Nesse momento, você deve retomar as ideias centrais do texto, ou seja, tudo aquilo que você discutiu antes, você vai fazer uma retomada na sua conclusão, porém de modo sucinto e coeso, apenas para que o leitor relembre o seu raciocínio. É uma linha, né, de raciocínio lógico, você está ali defendendo o seu ponto de vista, então você precisa retomar o que você afirmou antes. A educação está precária por falta de investimento no setor, então você retoma isso aí. Se você apresentou isso lá em cima, é bom você retomar. Essa falta de investimento faz com que a educação fique precária, enfim, aí você retoma isso aí e apresenta uma solução. Por isso, a solução deve ser investimento mais em educação, valorizar mais os professores, valorizar mais a escola, as estruturas, dar acesso à escolarização para todos os indivíduos, porque isso está na Constituição, e aí vocês vão argumentando de acordo com as suas leituras, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Por enquanto, acho que não, né? Já que hoje a gente vai trabalhar com o parágrafo de conclusão. A função da conclusão, olha o que a gente coloca aqui na dissertação, é concluir o raciocínio feito no desenvolvimento do texto. A conclusão deve estar bem amarrada com o que foi abordado no desenvolvimento, pois, caso contrário, perde o efeito de encerramento, dando a entender que algo mais será discutido, o que pode tornar um texto confuso. Então, a gente tem que amarrar mesmo. A conclusão não é uma coisa solta, ela tem que estar, né, se envolvendo com o texto também, com a discussão. Então, o que a gente diz é isso, não é uma coisa solta. A conclusão, na conclusão eu vou decorar uma conclusão e colocar lá na hora. Não é decorar uma conclusão, não é
pensar já numa conclusão prévia. É no momento da discussão, gente, com certeza essa conclusão vai aparecer. Eu tenho um pessoal aí de Laguna que tem uma participação muito boa, obrigada. Pode transformar o tema em tese? Sim, pode, Janete. Então, o tema é desafios, né, sobre efeitos, também já teve um de efeitos, efeito da lei, né, contra a bebida e direção, alguma coisa assim. Então você retoma esse tema e transforma em tese. Transforma, olha, não é copiar, certo? Gostei da palavra, Janete. Transforma em tese, já que você também concorda com esse tema, beleza? Ok, turma, eu tenho aqui uma contribuição, que é o pessoal de Santana Laguna, tem uma participação muito boa, obrigada, certo? Vocês disseram assim, eu li que a citação, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, vocês precisam saber de quem é o autor, pode ser usada para qualquer redação. O que a senhora acha? Vai depender muito de vocês. Se vocês acham que a solução para todos os problemas é educação, sim, vocês podem colocar a citação deles. Agora vocês têm que saber conduzir essa redação, não deixar solto. Às vezes a solução é sobre o meio ambiente, né? Está falando sobre a questão do problema do meio ambiente. Aí vocês colocam isso e esquece da educação, coloca a educação, faz o homem, e daqui a pouco, no outro parágrafo, você está falando de meio ambiente de novo, está falando sobre os problemas que o homem transforma o meio ambiente, e esqueceu lá da educação. Então, não, fica uma coisa solta, vocês precisam amarrar o texto. Se vocês acham que a solução é a educação, que eu também acredito, então vocês precisam trazer essa discussão até o final do texto, certo? Então, se as escolas trabalhassem mais sobre o meio ambiente, se as pessoas fossem mais educadas e mais conscientes, então aí tá conduzindo realmente para a educação, certo? Então não adianta ter modelo pronto, é isso que eu digo, não adianta você decorar para escrever redação, a gente precisa ter ideias na hora a gente escrever, beleza? Eu venho aqui e trouxe para vocês a conclusão, o que é a conclusão, como é que ela deve ser feita, e aí a gente traz o seguinte, prestando atenção, hein? Proposta de intervenção social para o problema abordado. Então, no Enem, eles vão pedir uma proposta de intervenção social. Eles vão pedir também que é importante considerar os pontos abordados na argumentação, como eu falei para vocês, e respeitar os direitos humanos e não romper com valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Para falar sobre direitos humanos, a gente vai trazer aqui nossa colega, a professora Oyama, diálogo sobre direitos humanos com a professora Oyama Lopes, que ela já está aqui no estúdio com a gente, né, professora Oyama? Vamos lá, Fabrício. Olá, Fabi. Olá. Beijo pra vocês. Olá, meninos, olá, meninas. Já são acostumados. E aí, gente, vamos falar um pouco sobre direitos humanos, né? Só lembrando a vocês que toda a redação do Enem e dos vestibulares todos aí, os problemas, as questões sociais estão ali. Então, é necessário que vocês estejam ligados também à sociologia. Os assuntos de sociologia para que vocês possam desenvolver bem essa redação. Perfeito. Então, o que são direitos humanos, né? Que direitos são esses? Direitos humanos são os direitos essenciais ao ser humano. A mim, a você, ao bandido, aquele que matou, aquele que extermina. Ele também tem direitos humanos. Perfeito você dizer isso, que às vezes o aluno confunde, né? Exatamente. Os direitos humanos surgiram lá na Revolução Francesa. E quais são os direitos inalienáveis? É o direito à vida, o direito à segurança da vida. Então, são esses direitos que nós temos. Ah, professora, o cara matou, ele tem direito, sim, ele tem direito à vida. Não é o Brasil que instituiu isso, não. Foi a ONU, lá em 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que lembram de todos aqueles extermínios de judeus, de negros, de ciganos, com Hitler. Então, aparece a Declaração dos Direitos Humanos, aparece exatamente nessa época. Isso. Deixa eu ver se eu entendi, Oyama. Vamos aqui destrinchar um pouquinho para ver, né, se os alunos compreenderam bem. Então, direitos humanos, eles surgem depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? A Declaração dos Direitos Humanos. Sim, os direitos humanos mesmo vêm com a Revolução Francesa. Sim, então, a Revolução Francesa... Antes até... Exatamente, vem a partir de 1789. Só que esses direitos humanos não eram estendidos às mulheres, não era estendido aos negros, aos que trabalhavam, né, como na época ainda existia, aos escravos, não era estendido. A partir de 1945, com a criação da ONU, é que essa Declaração dos Direitos Humanos também vai abranger todos os seres humanos. Perfeito, tá vendo? É por isso que eu gosto de dialogar. Fábio também quer falar?
Eu fico, às vezes, sabe, a mãe me perguntando assim, quando alguém... já vi muitos posts, né, nas redes sociais. Matou, rapidinho o pessoal dos direitos humanos chega, matou uma pessoa inocente, a vítima ninguém teve como defender, ninguém foi defender. Mas o bandido, aí os direitos humanos chegam rapidinho. O que a gente tem que entender é que os direitos humanos, eles são para todos, independente daquilo que a pessoa, né, se praticar algum crime, porque o que ele garante, pelo que eu entendi, é a vida. A pessoa, por exemplo, foi preso. O transporte dele daquele local, né, até, vamos supor, a delegacia penitenciária, ele tem que estar garantindo a integridade física, né, dessa pessoa. E quando alguém diz assim, eu sou contra os direitos humanos, ele está sendo contra a si mesmo, né? Porque se é violado o direito, se os direitos humanos são violados para uma pessoa que matou, também ele pode ser violado para a pessoa que age, digamos assim, de forma... como eu posso dizer, age para todos, né? Porque Isso. direito, igualdade, a igualdade é para todos. Para todos, exatamente. Para o ser humano, como o próprio nome diz, direitos humanos é para todos, independente se ele praticou um crime ou não. Então, a vida tem que ser garantida, independente de qualquer coisa. Porque se é garantido para mim, é garantido para você, é garantido para todo ser humano. Eu acho que tem um slide aí que fala exatamente, se possível... Vamos ver aqui. Abre para mim, Abro, o slide aí, ó. Direitos humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana, ó. Direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É isso que a professora Fabiane disse. A partir do momento que quando a gente sai, né, o cara foi lá, assassinou, promoveu um crime, e aí ele foi pego em flagrante. Está garantido a ele o direito a ele chegar com integridade. Vocês devem lembrar que todo mundo, quando é preso, eles passam por uma perícia, né, para se ver realmente se houve alguma violação da integridade física dele. Professora, o que a senhora acha a frase bandido bom é bandido morto? Olha só. Aí a gente vai estar falhando com os direitos humanos. Vou te dizer por quê. O artigo 3 do direito humano diz que todo mundo tem direito à vida. É um direito a mim, é um direito ao bandido. E aí, se eu for abrir mão, olha só, o problema da segurança pública, minha gente, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, não está com a polícia, tá? Se fosse com a polícia, a gente estaria muito bem, obrigada, né? Porque seria bandido morto mesmo. O problema da segurança pública está com quem? Com a educação. A polícia já faz além do mais dela, né? A gente sabe que a polícia militar baiana, por exemplo, ela tem ações sociais que não é um problema da polícia, é um problema do Estado. Então, a educação, quem é o bandido que está lá? Certo? O bandido que está lá é aquele bandido que está há 3 anos fora de escola, é aquele bandido que a mãe é negra, da periferia, que trabalha e que ganha R$700 para sustentar o filho, e aí o crime chega lá, tome R$200, né, por semana, e aí esse bandido é esse que está, se você colocar uma criança na escola, em tempo integral, uma criança que vá, quando eu falo criança, adolescente, né, também, nós todos, que vá fazer um esporte, que vá garantir o dia todo, esse bandido não vai ser criado, certo? Então, o problema não é de polícia, o problema é do Estado, o problema é de educação, né? Perfeito, Oyama é show de bola, gente. Eu disse a vocês, a gente vai trazer aqui uma convidada que vai tirar todas as nossas dúvidas para vocês não cometerem esse deslize de ferir aos direitos humanos no momento da redação. Então, o que é que eu posso botar ali na conclusão? Eu posso dizer que todos os bandidos devem ser mortos, né? E aí a gente vem e diz assim, não, porque vai ferir os direitos humanos. Todas as pessoas, elas têm direito à vida, elas vão ter direito à liberdade, elas têm direito à segurança pública, como a Oyama acabou de dizer aqui no artigo. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre esses direitos humanos, não é por aí, a solução não é essa. A solução pode estar, como a Oyama colocou, na questão da educação, vocês até citaram, eu posso colocar a educação para tudo? Se você pensa dessa forma, você tem que costurar todo o seu texto para que realmente a solução seja voltada para a educação. Então, o importante é vocês saírem daqui da aula de hoje já sabendo o que é ferir aos direitos humanos. Então, matar, será que matar é uma solução, né? Exterminar, e aí vocês usam a palavra, tem que exterminar esse problema matando todos os bandidos.
não vai resolver. É, Os bandidos vão aparecer também, porque o foco não está, como a Yama acabou de explicar para a gente, é na condução que levou essa pessoa a cometer esse crime. O que foi que levou essa... Ninguém questiona, né? Qual foi a causa dessa pessoa ali cometer isso? O que foi que... E a Yama aí cita tão bem, traz um exemplo, né? Bom, essa pessoa foi criada na favela, não teve condições de educação, de ficar numa creche, de ter uma boa condução, de ter uma boa educação. E aí vem o crime e diz assim, ó, eu te pago R$200 por semana. Ele está precisando de dinheiro, né? É um trabalho. E aí ele pode se envolver justamente no lado do crime. Não é isso aí? Eu vi uma declaração, há umas 2 semanas atrás, o secretário de Segurança Pública estava dando uma entrevista. Eu achei bem interessante da entrevista dele, que ele disse o seguinte, que quando surge, né, que o problema hoje da Bahia, ele falou do exemplo, da Bahia são os microcrimes, né? Os micros... vários estados do crime, como fala assim, vários lugares estão ali dominando o crime. Eles pedem 6 meses para prender aquele chefe do microcrime, daquele lugar. Ele diz que está preso 6 meses, ele consegue prender aquele chefe. Aí ele disse assim, só que em 3 dias está tendo uma nova guerra de pessoas querendo estar lá. Então ele, tipo, na minha opinião, enquanto socióloga, se continuar matando, se matar esse bandido, vai continuar matando e vai aparecendo outros. Então não tem condições. A questão é exterminar lá na base. Isso. Quem é a base? A educação. Perfeito, professora Ayama. Eu mexo, gente. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre que solução vocês podem colocar na redação, se isso fere aos direitos humanos ou não, a gente aproveita aqui a professora Ayama, que está conosco, certo? Eu vou trazer aqui também para vocês, tem outros slides, Ayama, mas não vai precisar não, né? Precisa. Pronto. Eu vou trazer aqui o nosso slide que vai falar um pouco sobre a discriminação racial. A gente vai ver uma redação aqui de um aluno, de um candidato, que vai falar aqui um pouco sobre o combate ao racismo no Brasil. Então é uma questão também de violência, só que é uma violência psicológica, é uma violência que vai envolver também a questão do ser humano, né? Que também vai ferir aos direitos humanos. A gente vai já discutir isso. Então ele diz o seguinte, a discriminação racial apresenta raízes profundas com origem da Idade Média. Olha, o candidato já traz aí a questão histórica, né? Período marcado pela interferência direta da Igreja Católica na sociedade, onde frases como se fosse para sermos todos iguais, Deus não teria feito negros e brancos, serviam para tentar legitimar e promover a segregação racial. A gente vai falar um pouco sobre segregação racial. O que seria segregação racial? Você separar. Isso também fere aos direitos humanos, Ayama? Eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Separar, né? Olha, isso aqui é para brancos, isso aqui é para negros. Separar, inclusive até agora os imigrantes estão sofrendo, né? Os que vieram da Venezuela sobre isso. Você tem alguma... E não ser nós negros. E colocar Deus nesse lugar, né, gente? Quem fez essa segregação não foi Deus. Sim, com certeza. Quem fez essa segregação foram os homens, os europeus, que para legitimar uma colonização, para legitimar uma dominação, eles criaram negros e brancos, né? Criaram, porque se fosse nós brancos, né? Se fosse os brancos, nós não, porque eu não me considero branca, porque eu sou uma pessoa miscigenada, né? Então, mas se fosse os brancos europeus que estivessem na África e os negros estivessem na Europa e quisessem, ele ia criar também essa legitimação, querer legitimar essa colonização. Então, uma coisa verdadeira, os direitos humanos também, essa questão de negros, de brancos, de indígenas, de judeus, qualquer que seja a diferença cultural, racial, étnica, fere, se a gente colocar em diferença, fere sim aos direitos humanos. Existe uma diferença, direitos, né, e igualdade. Isso. Existe uma diferença entre direitos e igualdade. Todos nós somos iguais, mas nem todos nós temos os mesmos direitos, os direitos iguais. Então a gente precisa estender um pouco mais para aqueles que foram negados, né? Isso está lá na Constituição, para aqueles que foram negados isto, né? No caso das cotas, no caso de uma série dos deficientes físicos, no caso das pessoas de escola pública. Então existe também essa continuação. Isso aí já é na Constituição Federal. Pois é. Olha, o Ayama já tirou a dúvida da gente. A gente fala de direitos humanos, mas fala também da questão dos direitos iguais.
Então, todos temos os direitos, né? E deveríamos ter, pelo menos, né, Ayama? Deveríamos ter os direitos iguais. Já está lá na Constituição. Então, vocês podem citar a Constituição na redação de vocês, com certeza. Aquilo ali já é um argumento de autoridade. Olha, a Constituição diz que todos nós somos iguais. Então, segregação de jeito nenhum, né? Eu vou continuar, então, com mais algumas coisas aqui que o candidato colocou e aí a gente vai para o debate. Mas vocês podem também contribuir, mandem perguntas, perguntem sobre essa questão dos direitos humanos. Já tem pergunta? Ah, certo. Aí eu tenho aqui, desenvolvimento 1. Olha o que a pessoa coloca no desenvolvimento 1. Primeiramente, devemos compreender que a abolição da escravatura não representou a integração dos libertos. Tal fato tem como consequência a observação da miséria e privação dos direitos sociais, mesmo após a libertação. A partir disso, e de uma notável mobilidade de classes sociais e seguindo uma pobreza transmitida para as novas gerações. Então ele já coloca aqui a causa para ele, né? Devemos compreender que a abolição da escravatura não representou a integração dos libertos. Então, não representou mesmo. A gente sabe que até hoje os negros não tiveram nem terras, né? Não tiveram direitos nenhum sobre... Os imigrantes ainda tiveram condições de ter sua terra e de crescer e se desenvolver. Os negros foram libertos, mas deixados, né, se virem, como se fosse assim, né, Ayama? E existe uma política, né, exatamente de branquitude, né, de branquear. Não sei se existe essa palavra, branquear, né? Mas existia essa política de tentar embranquecer o Brasil, né? Porque já estava ali mostrando que o Brasil já estava começando a ter uma miscigenação. Agora, os negros, né, nos Estados Unidos, quando eles foram libertos, né, as pessoas escravizadas, quando elas foram libertas, elas teve direito, se eu não me engano, a $70, um par de sapato de roupa e algo que poderia, pelo menos, ele se manter por aquilo ali. Já os negros, os escravos aqui, africanos, que foram, quando foram libertos, foram entregues à sorte. E foram exatamente sem condições de trabalho. Você está liberto de algo que você não tem nem direito, nem dinheiro. O que é que você vai fazer? Vai para onde? Vai para onde? Né? As mulheres ainda podiam se virar, ser domésticas, poderiam trabalhar com quitutes, né? E o homem? Então o homem acaba não achando esse emprego e acaba entrando mesmo na vida do crime, na vida... porque era negados a esses negros esse trabalho. Isso, perfeito, perfeito. Vamos continuar então aqui com a nossa redação do candidato, que vai dizer o seguinte: hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas, como o Ayama também já citou aqui no Brasil, então vem essas ações afirmativas para reparar um passado nosso, o sistema de cotas se configura insuficiente para alcançarmos uma verdadeira justiça social. Por que insuficiente? Vocês acham que o sistema de cotas é o suficiente? Claro que não, a gente precisa dar mais oportunidades, igualdade acima de tudo. E às vezes a gente compara até salários que são desiguais. Questão de gênero, de raça, a gente percebe também que são desiguais, né? É importante falar isso, Sim. viu? Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de equidade, viu, gente? Sim. Equidade, né? Então, sai eu, Miriam, Fabiane, de uma escola particular. Somos, vamos dizer assim, somos brancas, somos educadas naquela escola particular. Aí sai algumas pessoas de escola pública, negros, vindo do campo. Uhum. Essas pessoas têm as mesmas condições sociais? Não, elas têm igualdade, mas elas não têm equidade. Então não vai ser fácil ela entrar numa universidade federal, na universidade pública, que é tão concorrida, inclusive pelas pessoas que estão lá na escola particular. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente tem que... É diferente de equidade, tá? Isso é interessante falar também. Perfeito, Ayama. Gostei aí, gente. Olha, a igualdade é diferente de equidade. Então, equiparar, né, Ayama? Seria isso, exatamente, né? Equidade seria... Tem um filmezinho que depois... eu posso pedir até professor César para falar para vocês que existe uma guerra, né? Uma pessoa correndo e o negro fica aí fala, segue à frente. E aí ele sempre ficando para trás. Então ele não tá ali numa equidade, ele tá numa igualdade, mas não é equidade. Isso. Tem diferença, hein, gente? Olha, coloca isso na redação de vocês, vai ser show, hein? Saber essa diferença é importantíssima. Adorei aí, Ayama. Vamos ao desenvolvimento 2, aí continuando aí essa discussão, diz o seguinte: paralelamente, a comunidade negra se vê refém da indústria da moda. Esta impõe um padrão de beleza. Hoje até tem
percebo na mídia uma diferença, já tem propagandas falando do cabelo, tem uma propaganda linda de uma menina com o pai, achei linda aquela propaganda. Mas enfim, então a gente já tem aí que impõe um padrão de beleza e a dissemia, né, pela mídia. Já teve, né? E o dissemina, perdoe-me, pela mídia. Nesse sentido, as crianças são afetadas quando, por exemplo, nas lojas de brinquedos não encontram bonecas negras, e sim brancas com cabelos louros. Com isso, desde a infância, o indivíduo ganha a percepção da distinção racial e percebe ferramentas para uma formação racista. E aí a gente também já discutiu sobre isso, também a questão do... Ele já traz, perdoe-me aqui, então ele já traz o seu argumento, já traz um exemplo sobre a mídia, ele vai falar que essa comunidade negra se vê refém da indústria da moda, então ele já traz outro ponto de vista, que é a indústria da moda, né? Além disso, ele cita os exemplos, como eu falei para vocês, eu tenho um argumento e eu tenho os exemplos. Ótimo, esse 2. Já na conclusão, aí a gente tem alguns elementos de coesão, que é portanto, que é por outro lado, dessa forma, isso é bom a gente usar, certo? Porque isso já mostra aí a sua conclusão. Portanto, medidas, eu vou fechar aqui para ver se eu consigo tirar esse... já saiu. Medidas são necessárias para resolver o problema. Assim, Immanuel Kant, olha, lembra que você falou sobre ele, mas não sabia quem era, né? Já alertava a sociedade, o homem é aquilo que a educação faz dele. Quem falou isso, aí você já sabe agora que foi Kant. Logo se faz necessário que o MEC promova palestra nas escolas, aí já apresenta a solução. Qual é a solução? O MEC promova palestra nas escolas com alunos e pais, estimulando o reconhecimento da diversidade e igualdade racial. Por outro lado, o governo pode melhorar os programas de ações afirmativas, aumentando o número de cotas, de acordo com o percentual de negros da região. Pode haver também uma iniciativa privada das indústrias de brinquedos. 3 soluções aí ele está apresentando. Com o lançamento de uma linha das bonecas negras, seria uma inovação que traria bons resultados sociais e lucrativos. Dessa forma, andaremos a passos largos em direção ao fim do racismo no Brasil. Ô Miriam, o ideal mesmo é que nós todos, pretos, brancos, índios, mulatos, né, gordos, magros, bonitos, feios, porque, né, tem tudo isso, que nós tivéssemos os mesmos direitos, isso. Que nós tivéssemos as mesmas oportunidades. Eu também da equidade aí que a Oyama falou. Que nós tivéssemos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, para que essa questão de cotas na universidade, que isso não precisasse ser feito, não é? Nos Estados Unidos isso acabou, né, por agora, né? O Obama e a esposa dele foram cotistas. Há pouco tempo agora que acabou essa questão de cotas, porque já não tem mais essa questão, já foi resolvido o problema, né? Daqui que o Brasil for resolvido... nós somos os últimos a abolimos a escravidão. Exatamente. Pense aí, a passos de tartaruga nós estamos ainda aí, né? Mas o ideal é esse, gente, que a gente seja igual, que nós sejamos tratados de forma, né, da mesma forma, que nós tenhamos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Para que essa coisa de instituir cota para negro, cota para índio, cota para deficiente, não é? Para que nós tivéssemos sempre as mesmas oportunidades e cada um galgasse ali a sua, né? Exatamente. Verdade, tem uma pergunta, gente, aqui de Laguna. A senhora acha que essa frase fere os direitos humanos? Meu filho nunca namoraria uma mulher negra porque ele foi educado. Fere os direitos humanos? Não, porque é uma frase, uma opinião dele. Ele deu opinião. Mas ele já disse que ele é um homem racista, né? Ele já disse de onde ele veio. Isso. É um cara racista que não quer que o filho, nenhuma filha se envolva. Mas assim, vai ferir os direitos humanos se for criada uma lei para que proíba homem, né? Mas aí é uma opinião. Não fere, vai ferir se caso estenda isso como lei, se caso chega a isso para a comunidade negra, e aí vai. Mas chega importante a mulher negra também não querer namorar com ele e pronto, ponto final. É verdade, é verdade. Tem mais perguntas aí, Oyama, você quer ler? Élica. Todos nós temos direitos iguais, temos direito à vida, direito à liberdade, direito à educação. E essa bandidagem é velha, desde muito tempo já existe. Já pensou, professora, se essa pena de morte fosse aplicada desde o começo para começar pelos mais ricos? Eu concordo com você, Élica. Eu ia estender, né? Que se bandido bom fosse bandido morto, não seria só o bandido da periferia. Isso. Né? A gente sabe que
para eu não falar demais, né? Mas Independente a da gente classe, está sabendo, né? independente da classe, que a bandidagem está lá na Vitória, que a bandidagem está lá na Vieira Solto, que a bandidagem está lá no Jardim de São Paulo. Então a gente tem que estender, eu concordo com você, Élica, estender para todos os bandidos. Não é só o negro, preto, pobre da periferia, não. Gente, eu estou amando a aula, eu agradeço mesmo a professora Oyama pela participação. E assim, era uma aula que a gente estava planejando para falar sobre os direitos humanos e a gente já falou de outros direitos, de liberdade, dessa questão da liberdade de expressão, porque um assunto vai puxando o outro. E aí, a gente, para finalizar a aula, eu trouxe aqui para vocês um parágrafo em que, esse último parágrafo, né, aquele de conclusão, e a gente vai ver como é que o Enem cobra. Ele pede mais detalhes na proposta de intervenção. Quais são esses detalhes? Precisa ter o agente, ou seja, quem vai fazer essa ação. No caso aqui já tem, que é o MEC. Então, se faz necessário que o MEC, eu já tenho ali um agente, quem é que vai fazer, qual é a ação que vai fazer, palestra, promova palestras. Então, eu tenho o agente, a ação. O outro ponto é como fazer, como é que vai fazer com os pais e alunos, estimulando o reconhecimento com a diversidade, já é como fazer. A segunda proposta dele também aparece o agente, o como fazer. E detalhes, é isso que é importante no momento da redação de vocês, certo? É importante vocês detalhar essa proposta de intervenção sem ferir aos direitos humanos, ou seja, o direito à vida. Então, não queiram tirar a vida de ninguém, não, na proposta, pelo amor de Deus. Então, a gente tem aí o como fazer, de que forma e a finalidade. Seria uma intervenção que traria bons resultados. E aí você reforça. Para que tudo isso? E aí reforça aí a sua conclusão, beleza? Bom, eu vou agora mostrar as nossas referências. Nesse momento de produção, eu vou querer que vocês façam um parágrafo a partir da construção de um projeto de texto sobre o tema o combate ao preconceito de procedência regional. Calma. Ou identidade cultural. Elabore uma proposta de intervenção para os problemas abordados que respeite os direitos humanos. Falando em direitos humanos, eu vou aqui me despedir da minha colega, professora aí, Oyama. Ainda tem mais contribuição de Ana Clara, né, Oyama? Quer finalizar Clara. Então, Ana Clara aí? Falando eu li. Falando que se todos fossem iguais, não seria, o mundo não seria florido, não seria lindo como é. Eu concordo com a Ana Clara. Gente, olha só. Cuidado com essas questões de direitos humanos, né? Porque todos nós temos direito à vida. A gente sabe que quem tirou a vida do outro precisa pagar por isso. Ninguém está defendendo que esse tenha que não pagar. Ele precisa pagar, sim. Ele vai ser preso, condenado e vai lá se conter com a justiça, mas não precisa ser morto, né? Não tem essa necessidade. Então, eu me despeço de vocês, desejando boa prova do Enem, que vocês bombem. Quero vocês todos lá, tirando excelentes notas. E com certeza agradeço a mim, a Fabiane e o pessoal de LPLB pelo convite e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, né, turma? Essa explicação toda. Eu já saí daqui já sabendo que igualdade e equidade, tem uma diferença. Já saí também, vocês também, eu tenho certeza que já saíram daqui, vamos sair daqui já com mais conceitos sobre alguma coisa, com mais habilidades para escrever, mais ideias para trazer também, né? E aí eu vou colocar novamente para vocês printarem ou copiarem, pronto, para vocês aí colocarem, porque na próxima aula a gente vai conversar mais sobre essa conclusão, certo? Então vocês vão fazer um projeto de texto, o combate ao preconceito de procedência regional ou identidade cultural. Elabore uma proposta de intervenção. Eu quero somente a proposta de intervenção, certo? Que respeite, e aí a gente vem, respeite os direitos humanos. Outra coisa também que a gente debateu aqui é direitos humanos e direitos iguais, né? Então a gente tem que diferenciar o que são direitos humanos e o que é igualdade de direitos iguais. Não esqueça de colocar o agente ou os agentes sociais, a implementação e a finalidade, ok? Não esqueçam disso. Tirem foto desse slide, printem, porque esse slide também é importante. Pronto, nesse momento de interação eu vou aqui falar com minha colega, a professora Fabiane, Fábio,
para a gente discutir mais um pouco sobre esse tema, né, Fábio? É isso aí. Aula muito bacana. Parabéns, Miriam. Parabéns, Oyama. E obrigada mais uma vez aí por essa oportunidade. Nós discutimos esse tema, né? Com muito certeza, importante com aí. certeza. Muito E bom. aí a gente consegue, né, Miriam, associar aí a língua portuguesa, a sociologia. E aí os meninos já têm um ponto aí bem importante para construir essa certeza. proposta de intervenção, para construir esse parágrafo de conclusão, que é muito importante na redação de vocês, tá certo? Então vamos lá? Ok, turma. Então eu vou deixar vocês aí com a professora Fabiane no momento de síntese. Pronto, então nós já perpassamos pela introdução, né, pelo parágrafo introdutório, onde vocês apresentam um tema. Já também vimos o parágrafo de desenvolvimento, onde vocês podem apresentar causas e consequências. E hoje nós estamos aí no parágrafo de conclusão, onde é obrigatório a apresentação da proposta de intervenção, tá? Então vamos lá. A proposta de intervenção é o que, Pro, na verdade? Vocês vão apresentar soluções viáveis para a resolução do problema que foi abordado no tema, tá certo? Bom, nessa proposta de intervenção não pode faltar o quê? O agente ou os agentes sociais. Quem é que vai implementar essa proposta? Não adianta você lançar a proposta e não dizer quem vai implementá-la, ok? Bom, como essa implementação será feita, né? Tem que detalhar, ok? E a finalidade da proposta de intervenção. Para que serve essa proposta de intervenção? Vai ser útil em quê? Teve um aluno que me perguntou assim, Pro, e se eu ficar tão chateado com aquele tema, e aí eu disser que eu quero, que tem que matar aquele bandido, o que é que vai acontecer comigo na proposta de... O que vai acontecer comigo na proposta de redação? Antes, se você violasse os direitos humanos, você estaria eliminado do processo. Aí a sua redação já era zero, né? Hoje em dia, o que é que vai acontecer? Você vai ser penalizado nesse item aqui, tá certo? Nesse item que é a conclusão. Então, aquela nota máxima que você poderia ter construindo uma boa introdução, um bom desenvolvimento, se você ferir os direitos humanos no parágrafo de conclusão ou, né, durante o desenvolvimento da sua proposta, você não mais terá. Então, é sempre bom que a gente respeite, né, o outro, que a gente faça com o outro aquilo que a gente quer que façam com a gente, tá certo? Então, fiquem com Deus aí, aproveitem bastante essa dica de hoje, né, e boa redação para vocês aí, tá bom? Ok, professora Fabiane, obrigada pela síntese, agradeço também a professora Oyama aí pela participação. Turma, eu desejo aí a todos vocês uma ótima redação, boa semana e até a próxima aula.